Beleza, galera? Professor Equiponte na área para falar aqui, ó, do primeiro vídeo, de fato, aí, voltado mesmo para concurso público. A gente vai falar hoje, né, de uma forma geral, do Estatuto dos Servidores Públicos de vários municípios. Eu vou fazer aqui uma coisa mais abrangente, porque tem gente aqui estudando para Nova Iguaçu, para Niterói, para Silva Jardim, para Miracema, para Barra do Piraí, para São Gonçalo, para Rio Bonito. Então, assim, tem várias pessoas estudando para vários municípios. E eu estou falando só do Rio de Janeiro, fora o Brasil afora. Então, eu vou te dar uma dica geral para vocês. Pegou um estatuto, assim, qual sequência eu vou usar, de fato, para estudar de uma forma proveitosa. Então, eu vou falar para você nesse vídeo agora, mas não se esqueçam de dar like e não se esqueça de curtir. Curtir é dar like, né, gente? Não se esqueça de se inscrever, né? Se inscreva lá. Então, vamos lá. Então, presta bem atenção. Você está precisando de uma sequência para você aprimorar seus estudos, né? A sequência boa né, pensar concurso público, ato de provimento, que é a nomeação, que é um provimento originário, depois posse, exercício, estágio probatório e a estabilidade. Então vamos lá. Você fez o concurso público, tá lá, pum. Prova e títulos, por exemplo. Pode ser de prova ou prova e títulos. Geralmente magistério, por exemplo, é prova e títulos, né? Aí você foi e pum, foi aprovado. Tá lá seu, né? Pô, foi aprovado e tal, tô na vaga. Aí pum, ato de provimento, nomeação. Pá, saiu lá, diário oficial, você tá felizão. E aí você tem 30 dias para tomar posse, né, que é quando tem a investidura no cargo. Fica atento a isso, é na posse. Você vai lá, assinou o termo, que obviamente as atribuições, você concordou, assinou lá. Aí você tomou posse. E aí você entra em exercício. Geralmente, em Nova Iguaçu, o prazo está de 30 dias, né, no Estatuto de Nova Iguaçu, mas vai variar. Você vai ter estatuto trazendo 15 dias. Então, isso vai variar. Você olha dentro do seu estatuto o prazo para entrar em exercício, tá? E aí você foi e entrou em exercício, que é quando de fato você bota a mão na massa, você vai trabalhar. E aí você começa lá, né? Foi lá, por exemplo, se você é do magistério, professor, você vai lá para a escola, onde você vai começar a trabalhar. E aí você começa o chamado estágio probatório. Tem que ter muito cuidado, tá, gente? O estágio probatório é aquele período onde você tem experiência, e aí nesse período aí é onde você tem, né, ser assíduo, né, ter uma capacidade de iniciativa, ter produtividade. Você tem vários critérios lá para ser aprovado dentro desse estágio probatório. Tem alguns municípios, gente, que estão desatualizados. Eles estão trazendo, por exemplo, tanto o estágio probatório como a estabilidade com 2 anos. Né? O estágio probatório, inclusive, ele pode ser de 2 anos, mas a estabilidade tem que ser 3 anos, está lá no artigo 41 da Constituição. O STF entende que não tem sentido nenhum o estágio probatório ser menor do que a estabilidade, uma vez que você vai ter que ter 3 anos efetivos lá para ser estáveis. Mas, de fato, vários estatutos, inclusive de Nova Iguaçu, está desatualizado. E claramente que cabe à banca não, obviamente, né, dar uma bobeira de fazer uma questão sobre algo inconstitucional. E aí não cabe a gente, claramente, fazer esse controle aí da constitucionalidade. Então, o que acontece? Uma vez que você vai lá seguir essa sequência, né, que eu falei, concurso público, ato de provimento, nomeação, posse, exercício, estágio probatório e estabilidade, né, cumpriu as etapas todas, você agora é um servidor público estável, né? Você é um servidor de cargo público efetivo. Por quê? Porque também tem o cargo público de comissionado, né? Mas aquele que está em comissão, ele é de livre nomeação e de livre exoneração. O servidor público estável, não. O servidor público estável, aí sim ele só, obviamente, será demitido, que é uma penalidade, através, né, de trânsito julgado e que, né, tenha sido garantido o direito dele de ampla defesa. Só não confundir uma coisa, né? Se você foi nomeado e não tomou posse, esse ato de provimento, ele não tem validade, ele não vai ter efeito. Se você tomou posse e não entrou em exercício, você será exonerado. E se você foi reprovado no estágio probatório, aquele período lá, 4 meses antes de acabar o estágio probatório, tem a sua homologação. Aí chegaram lá e falaram, não, ele está reprovado, ele não cumpriu lá as características. Aí no estágio probatório você também é exonerado. Então fica essa dica aí para você não confundir, tá? Se você não tomou posse, ato de provimento, né, sem efeito.
Se você tomou posse e não entrou em exercício, você será exonerado. E essa exoneração é exoneração de ofício. E uma outra coisa importante é, a outra sequência que eu gosto muito de pensar é o provimento, que é justamente, né, é aquilo que te coloca apto à entrada num cargo público, né, que é o provimento, é provir, né, o provimento, a própria palavra já diz isso, e a vacância, que é quando esse cargo fica vago, né? Então, provimento e vacância sempre aparece no concurso e é bom vocês entenderem. A gente falou da nomeação, que é um provimento originário, mas a gente também tem os provimentos derivados, que são vários, né? Promoção, recondução, reintegração, readaptação, reversão. E a gente vai falar de provimento mais para frente. E tem a vacância, que é aquilo que torna o cargo vago. Olhou o provimento, olhou vacância, olha lá os exemplos todos, e aí você vai justamente para as funções gratificadas. Olha as funções gratificadas, né? Chefia, direção, para ser assessor, né? Prestar assessoramento. Então você olha lá as funções gratificadas, olha prazo, direito daquele que tem a função gratificada, olha aquilo tudo. Aí olha as gratificações, né? Que são os direitos que o servidor público tem, né? Então, assim, você olha os tipos de gratificações, tipos de adicionais, tipo de indenizações, isso é bom sempre olhar. Olha isso dentro do seu estatuto, olha os prazos, olha os seus direitos. Então, olha lá, esse direito aqui, né? Por exemplo, a gratificação natalina, que é o 13º, você olha certinho lá. Então, assim, vai olhando, né, as gratificações cujo você vai ter direito se virar servidor público, olha os adicionais e olha também as indenizações. Uma vez que você olhou isso tudo, aí vem uma coisa muito importante também, né? Eu falei de função gratificada, gratificação, indenização, né, e adicionais. Essa sequência você olhou, estudou. Aí você vem para as licenças. Licenças e afastamento, né? A licença é aquilo que você pede, né? Ou administração pública, junto à administração pública, o afastamento é quando a administração pública afasta, né? Você por alguns motivos, né? Mas olha a licença cai bastante. Então, licença para cuidar de pessoas da família, licença de assuntos particulares, licenças especiais como licença-prêmio, e aí você tem licença para serviço militar, você tem licença para acompanhar cônjuge, companheiro, né? Então, você tem vários tipos de licenças. Então, olha essas licenças. E o que eu falo para a galera quando você vai estudar licença, sempre olha o seguinte, duas coisas é fundamental para os seus estudos. Olha os prazos e olha se é remunerado ou não. Isso é muito importante, tá, gente? Olha o prazo e olha se é remunerado ou não. Isso vai aprimorar muito, muito mesmo o seu estudo, principalmente quando você vai olhar um assunto tão importante que são as licenças, né? Que o servidor público tem direito. E aí, depois que você olhou isso, você olha o processo de demissão, né, para um servidor público ser demitido, olha quais são, né, as infrações lá que constam, né? E aí eu olho o processo administrativo, também é importante, né, as etapas do processo, forma de denúncia, né, a sindicância, as comissões, aí você olha, né, olha como que está esquematizado isso dentro do estatuto que você está estudando, e aí sim você, obviamente, contemplou os principais assuntos que caem, né, dentro de um estatuto, né, de servidor público pelo Brasil afora, tanto aí municipal, mas também quem está aí estudando a Lei 8.112. Nesse caso, eu falo muito nesse exato momento, assim, meus exemplos são mais voltados para o Estatuto do Funcionário Público de Nova Iguaçu, porque é o concurso questão que eu estou mais dando aula, mas essa sequência que eu fiz aqui serve para você que está, de fato, aí estudando para qualquer estatuto que for. Falei no linguajar bem simples para vocês, né? Nada aqui para tão mirabolante, mas para você entender essa conversa nossa inicial, né? Beleza? Então beleza, professor Eric Pontes, um grande abraço. Não esqueça, se inscreva no canal e dê o like. Valeu!